Eu acabei de ler todas as notícias do Corinthians hoje. Oi, Fiel, tudo bem? Lógico que com aquela preocupação, a gente se sente um tanto coração apertado. Você também se sente assim? Por quê, Jéssica? Sei lá, essa crise institucional que o Corinthians vive ainda não foi resolvida, né? E toda essa crise política, baixas do elenco. Jéssica, tem uma notícia boa, hein? Ó, Yuri Alberto já voltou a treinar. E aí a gente percebe que nem tudo é tão ruim assim. Tinha um professor meu que falava, nem tudo é tão ruim que não possa piorar. Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, vamos falar desse Corinthians que nos encanta e estressa a gente também. Mas a gente não larga esse Corinthians por nada, porque é um amor que, por mais que o clube esteja numa situação difícil, a gente, enquanto corintiano, vai continuar acreditando. É aquela história, 90 minutos, né, cantando, apoiando sem parar. Mas, gente, pensa aqui comigo. Se uma coisa que eu aprendi durante as mentorias que eu atendo e explicando para os clientes, falando sobre esse planejamento estratégico que a gente tanto falou no último ano, a última temporada que foi bem difícil, uma coisa eu percebo que a gente precisa de senso de urgência. Como assim, Jéssica? Imagina que você está caindo dentro de um buraco. Você precisa que alguém vá te socorrer, que alguém te estenda a mão. E quando a gente olha para o Corinthians, as últimas decisões, parece que ninguém entende que precisa resolver o problema que está ali, estampado. Tá para todo mundo entender um problema e ninguém resolve. A gente espera o quê? Que os diretores, a galera ali, gerência de futebol, presidente, o interino que seja, que eles tragam soluções concretas. E ó, vou te falar, tá faltando 12 dias, esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino vai ser difícil. Você vai falar, Jéssica, mas o jogo vai ser em casa, a gente tem o fator torcida ao nosso favor. Mas independente disso, eu acho que é muito pouco. Por quê? A gente entende que o grupo teve aí recente a saída do Coronado, que eu fiquei bem chateada. Coronado que eu acho que se ele conseguisse uma sequência maior, ia agregar muito nesse Coringão. Lógico que essa prioridade de cobrir as dívidas do Corinthians é algo bem difícil, mas ainda eu acho que precisava manter ele. E até o Alex Santana, que foi pro Grêmio, eu acho que ainda faltou explorar um pouco mais. O Dorival é um cara super corajoso. Eu admiro ele pela iniciativa de ter vindo buscar e aceitar esse desafio com o Corinthians. Mas, no geral, falta um pouco de inteligência tática e no questão planejamento da diretoria. Por quê, Jéssica? A gente tem um plantel muito valioso e eu vou te falar um segredo aqui. Vou te falar um segredo. Eu fiquei bem preocupada quando o Memphis falou que ia embora. Ativou o Corinthians ali na justiça, 6 milhões, que é grana pra caramba. E quando ele mostrou, olha, é urgente, tenho que resolver isso aqui, senão não vou me apresentar para treinar. A gente percebeu que o clima ficou muito mais pesado. E é algo que a gente fica preocupado porque a temporada não espera ninguém. Inclusive, deixa aí sua opinião também. Você acha que nessa data FIFA o Corinthians vai ter aproveitado mesmo para treinar ou vai voltar do jeito que estava ou até pior? Eu lembro que quando tinham essas convocações, na época que o Tite ele era técnico da seleção brasileira, muitas vezes o Corinthians voltou pior do que antes, errava a transição e cá entre nós. Se o Dorival continuar insistindo só no Maicon ali como primeiro volante, eu vou torcer para o Ranieri voltar, porque eu confio muito mais no futebol do Ranieri. Ele vinha evoluindo muito bem, uma pena que machucou. Mas se insistir só no Maicon, o time vai continuar previsível e isso vai fazer o quê? O torcedor corintiano continuar com dor de cabeça. E a gente não tá precisando disso, Corinthians. A gente tá feliz por um ponto. Já foi aprovado ali a biometria facial da Neoquímica Arena, que é um baita avanço. Até conversando com a galera lá na outra rede social, o pessoal questionou muito, falou, Jéssica, mas é seguro? Tem uma questão de leitura de dados. É uma tecnologia muito avançada, segura, mas que exige também um cuidado de atualização. Acho que agora essa empresa vai conseguir fazer um trabalho bacana. Tô na torcida, hein, Corinthians? Tô na torcida, porque, ó, vou falar um negócio aqui. Uma coisa que eu percebo é que a Neoquímica Arena tá sempre buscando inovações
E o torcedor corintiano, ele, não sei se você vai concordar comigo, mas quando o Corinthians põe uma tecnologia nova, trazendo ali, sendo pioneiro em inovações, os outros clubes começam a copiar do Corinthians. Começa a copiar, porque é engraçado, é curioso, porque mesmo no meio desse caos, o Corinthians continua se fortalecendo enquanto marca, e mesmo aos trancos e barrancos ali, consegue trazer uma tecnologia muito bacana. Vai ser cada dia mais comum o uso dessa tecnologia em shoppings, supermercados. É uma coisa que já está sendo usada em futebol europeu, por exemplo. Mas é muito bacana de ver que o Corinthians está sendo aí um dos primeiros clubes a implementar a biometria facial na Neoquímica Arena. A gente fica com o coração cheio de orgulho, né? Não, o Corinthians, pelo menos uma notícia positiva no meio dessa bagunça que ninguém aguenta mais. Quando a gente vai ler a notícia, eu paro ao longo do dia para ver as notícias do Corinthians. Aí eu falo, deixa eu ver um pouco aqui das notícias do Corinthians, mas é um pouco já assustado. Você fala assim, nossa, agora não sei se dá para confiar, se essa notícia vai vir fulano, vai sair ciclano. Eu acho que devem sair mais nomes aí nesse Corinthians, mas eu vou ficar na torcida para que tudo seja resolvido da melhor forma. Tem uma coisa que me preocupa demais, é esse Corinthians que ainda está vivendo um ambiente muito instável. Eu olho para o Corinthians, eu não sei se esse Corinthians está realmente preparado para lidar com os próximos jogos. Eu não gosto nem de lembrar, separei aqui que a galera enviou para mim, o calendário. Vai ter o jogo contra o Palmeiras também no final de julho agora. E falando em Palmeiras, eu ontem fiquei pensando, falei, gente, o corintiano, ele se molda, a vida do corintiano, ela é realmente em prol do Corinthians. E você sabe que eu gosto do Usher, né? Eu sou fã demais. E aí, tem uns rumores que o Usher vai vir fazer um show no Brasil. E o show vai ser lá no Allianz Parque. Provavelmente. Eu falei, tinha que ser lá? Não podia ser na Neoquímica Arena? Mas enfim, foi um desabafo aqui, porque eu tô tão acostumada a viver essa atmosfera alvinegra que vai ser bem esquisito todo o ambiente verde pro show do Usher, que é o melhor cantor do mundo. Ah, não, aí é complicado em produção. Vamos falar para esse time aí trazer o Usher. Já pensou? Neoquímica Arena? Seria meu sonho de princesa. Mas vamos voltar aqui. Esse momento do Corinthians jogar fora de casa ainda é uma coisa preocupante. A gente não conseguiu uma coragem assim para falar assim, olha, Corinthians tá maravilhoso fora de casa, os números estão bons. Ainda é um time que oscila, meio cá, meio lá. Mas, ô Dorival, vou falar um negócio aqui pra você. O Corinthians melhorou muito na saída de bola. Eu acho que essa retenção de posse de bola vai dar uma ajuda ali para não sobrecarregar o Rodrigo Garro, que também é outro nome que está sendo sondado para sair do Corinthians, e espero que não saia, porque depender só do Carrilho, lógico que o Carrilho é magnífico, mas depender só do Carrilho para tentar construir alguma coisa, gente, e se o Bidon for embora, você vai sentir falta? Deixa aí seu palpite aí, sua opinião alvinegra, porque uma coisa eu entendo, uma coisa eu aprendo com todo o ambiente de trabalho. A gente precisa ter o quê? Iniciativa. E iniciativa o Carrilho tem demais, tem de sobra. Não só pela habilidade técnica que ele joga, que é bonito de ver o Carrilho jogar, mas, no geral, na vida a gente tem que ter iniciativa, vencer a preguiça. O Carrilho não é aquele jogador preguiçoso e a gente fica muito satisfeito, né, de ter o Carrilho no Corinthians, encantando a fiel torcida. Então, são nomes muito importantes para esse grupo, mas eu acho que ainda não tem um entrosamento 100%. O que é a minha esperança? É que o Corinthians aproveite cada minuto dessa data FIFA para que a gente consiga ter uma retomada, falar assim, nossa, segundo turno é do Coringão, vamos para cima, porque esses momentos de dívidas, bloqueio de conta envolvendo o clube, desgasta demais a imagem do Coringão. Falando em Corinthians, porque quanto mais Corinthians, melhor, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo que também é corintiano, e ele trabalha perto do escritório do Eric Adams, que é o prefeito de Nova York. Ele tem um escritório lá perto, e ele falou que nas mídias de Nova York só se fala do quê? Da decisão do Eric Adams, que é o prefeito, incentivando o município de Nova York a usar criptomoedas. Isso aí me fez pensar numa coisa, ousadia.
Ousadia é um ponto muito importante. A gente precisa de ousadia para arriscar uma nova visão de mundo, e me fez lembrar do Dorival. Por quê, Jéssica? Dorival, apesar de ter vindo com um grande desafio de não fazer o Corinthians oscilar tanto na tabela, conseguir bons jogos, bons resultados, o Dorival vai precisar de um pouco mais de ousadia para tomar decisões mais importantes, para fazer esse Corinthians jogar mais avançado. E o retorno do Yuri, né, depois da fratura lombar, vai ser uma coisa muito boa para fazer o Corinthians chegar com mais velocidade, aproveitar a fase de ouro do nosso artilheiro. Mas, ô Dorival, vou pedir aqui, tenha um pouquinho mais de ousadia. Lembre de Eric Adams, que está sendo ousado. No começo ele nem queria que a galera de Nova York usasse criptomoedas. Ele era um cara um pouco mais conservador. Com o tempo, o que ele fez? Ele percebeu a importância de mudar a maneira de pensar e incentivar a galera a usar recursos ativos tecnológicos mais atualizados, digitais. Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que precisa ter um pouquinho, tá, Dorival? De trazer uma coragem alvinegra, arriscar um pouquinho mais, talvez aproveitar até a capacidade técnica do Fabrício Angileri. Eu não sei por que ainda não estão usando o Angileri um pouco mais adiantado. Quando é o Bidu, ele fica mais solto para apoiar o ataque. Então fico essa dúvida, mas é uma reflexão. Me segue aí pra gente conversar mais e lembra, beba água, é importante. Em breve eu tô de volta pra gente conversar mais. Beijão e vai Corinthians!